Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raiza Sena de Mello, do cursinho Vem Pra Unir 2021. Hoje a gente vai trazer um assunto bastante interessante, né? Que é a urbanização, colocando em pauta alguns assuntos bastante interessantes, né? Sobre o crescimento, o processo de urbanização no Brasil, no mundo, né? As consequências e assim por diante, né? Também tem os questionários que vale muito vocês ter essa participação, né, nas lives, comentar, tirar suas dúvidas possíveis. Sabemos que a prova do Enem está bem próxima já também, então é muito interessante a participação de todos. Então, o que é a urbanização, né? A urbanização, ela é o processo de aumento, né, da proporção da população que vive na cidade em relação ao que vive no campo, né? Como assim, Raiza? Atualmente, a gente sabe que existe uma aceleração dos povos que viviam na área rural para a cidade por conta de melhorias de emprego, tecnologias e assim por diante, né? Então, a urbanização é o processo de mudança dos aspectos rurais para as cidades, para as características urbanas, né? Consequentemente, as cidades. A gente coloca em pauta aqui que o Brasil, desde 2008, né, a população vem crescendo consequentemente, né, por conta da industrialização, globalização e vários outros fatores que agregam essa urbanização. E desde 1960 também, né, o Brasil já foi crescendo, se desenvolvendo, e hoje o país, né, é um dos mais urbanizados do mundo, com 80% dos habitantes morando nas cidades brasileiras. Porém, né, a gente sabe que, consequentemente, existem os problemas ligados a essa urbanização, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, que é o crescimento, né, desordenado, que acaba acentuando, né, a desigualdade social, que é o déficit de habitacional, né, de milhares consequentemente, de milhares de moradias, por exemplo, contribui, né, para que a população da rua, o crescimento de favelização ou mesmo da criação de movimentos sociais, né, como a gente pode citar o movimento dos trabalhadores sem teto. Então, como eu falei, né, que é esses aspectos de mudança dos rurais para a cidade, e a gente coloca em pauta que, na maioria das vezes, a urbanização ela está ligada, né, a esses desenvolvimentos da civilização e da tecnologia também. Nesse processo rural que acaba se alterando, né, para o urbano, e a população migra do rural para a cidade. E esse processo de migração, consequentemente, né, ele vem sendo estudado tanto pela sociologia, a geografia, a antropologia, né, e cada uma delas tem uma visão diferente, né, e traz diferentes análises sobre esse problema do crescimento da cidade. Essas disciplinas, consequentemente, né, elas buscam compreender, regular, desenhar, planejar e planejar, né, o espaço urbano, porque a gente sabe que é preciso esse planejamento, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem, o crescimento desordenado, né, que é uma das consequências da urbanização por conta de não ter esse planejamento
esse planejamento ter sido colocado em prática. E o processo de urbanização, né, a gente coloca em pauta a industrialização e as mudanças provocadas na cidade pela indústria são alguns fatores, né, que provocam a urbanização em países desenvolvidos. Nas nações, além dessas alterações, né, aconteceram também as revoluções industriais, né, que provocaram ainda mais, né, o melhoramento da agropecuária, e por diversos anos foi possibilitado por mudança, né, de pessoas no campo para a cidade, e principalmente por conta da mecanização, né, do campo. E esse processo de urbanização nos países desenvolvidos ele foi bastante constante. Porque as cidades elas foram crescendo de forma estratégica, né, sem pressa para absorver os migrantes, tendo os aperfeiçoamentos na infraestrutura urbana, moradia, água, esgoto, luz, etc. E o aumento, né, da oferta de empregos. Só que vale ressaltar também que a gente tem que colocar sempre assim, em destaque que os problemas urbanos, né, cresceram consequentemente, né? Além disso, a gente pode existir um crescimento nos fluxos, né, de mercadoria, de pessoas, e o processo de industrialização ele também foi infelizmente, né, como a gente pode colocar aqui, foi uma consequência, né, devido às revoluções. Agora, a gente vai falar sobre a urbanização no Brasil. A urbanização no Brasil, ela começou lá por 1960. E a partir desse processo de industrialização, né, que a gente falou da horinha, que atuou, né, que foi um dos principais motivos da população rural migrar para a urbana, esse processo foi conhecido como êxodo rural, que aconteceu, né, de forma acelerada e desorganizada no decorrer do século XX, como a grande migração da população em busca de melhorias de vida na cidade, como eu falei anteriormente. Esse avanço, né, o desenvolvimento do Brasil, eles levaram, né, o aparecimento de diversas cidades, principalmente a chegada de muitas indústrias, né, que ofereceram novos empregos, atraindo a população que vinha de área rural para as cidades. Mas assim, o que é o êxodo rural, né? Esse termo ele é aplicado quando os habitantes do campo vão em direção às cidades, né, em busca de melhoria de condições de sobrevivência, e esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Consequentemente, esse processo é a consequência da implantação de relações capitalistas, na agropecuária. Esse é um modelo, né, econômico que oferece as vantagens aos grandes produtores, e a atividade mecanizada, né, ela consequentemente expulsa, né, os pequenos produtores, como a gente já falou sobre isso na aula de agrária. E ao longo da história a gente pode ressaltar que o planeta Terra ele passou por vários processos de ocupação, né? Entretanto, a maior mudança mesmo ocorreu com a Revolução Industrial e começou na Europa. Até o século XIX, o campo comandava, né, a cidade por conta da mão de obra de trabalho. Com a Revolução Industrial que aconteceu, o aumento, né, da carência de mão de obra. Essas atividades elas estavam ligadas à indústria,
e ao comércio e serviço. Dessa forma, a cidade passou a comandar o campo. E a Segunda Guerra Mundial ela também colaborou, né? Porque a urbanização no mundo, devido às dificuldades enfrentadas no campo, muitas famílias se mudaram para os centros urbanos, com o objetivo de terem melhorias de vida também. E a mudança de grande quantidade de pessoas, né, do campo para a cidade, para atender essa carência da industrialização e a busca de condições de vida melhores, iniciou, né, uma nova forma de organização que cresceu, né, de forma significativa até nos dias de hoje. Novas relações de trabalho e uma nova utilização, né, do espaço, que foi alguns fatores que consagrou a urbanização. Porém, a gente tem que pautar que existem as suas consequências, né? A expansão acelerada das cidades, desde o início, e o grande deslocamento das pessoas da área rural, né, para a zona urbana, são ações, né, que acabam provocando alguns problemas ao meio ambiente. Isso porque essa quantidade de aglomeração de milhares de pessoas em grande quantidade para esses centros fazem mal a fauna, a flora, e também muitas das vezes não existe, como eu falei, né, um planejamento urbano para atender todas as comunidades. Então, vem, né, as consequências: o aumento de inundações, maior ocorrência de desabamento, poluição atmosférica. A inundação, a gente sabe que ela é o fruto, né, de grande quantidade de água que não pode ser escoada, né, no período de chuva, que é um dos principais motivos do problema, né, que é o acúmulo dos lixos nas redes de esgoto e a baixa absorção, né, dessas chuvas pelo terreno. A gente vê bastante, né, atualmente, se vocês perceberem, quando chove muito forte, consequentemente as ruas ficam muito alagadas, e isso acontece por conta dos lixos. E os municípios, muitos, né, eles não são pavimentados, principalmente nas regiões centrais. E sem esse escoamento adequado, a água da chuva ela vai em direção às áreas mais baixas, né, das cidades, provocando então essas inundações. E um ponto muito importante também é a ocorrência do desabamento, né, que a gente até comentou ontem na aula sobre o geomorfologia, o relevo. Esse desabamento, né, é por conta de essas pessoas que migraram, como não têm condições de habitar nos espaços centrais, que são onde tem alguns mais benefícios, assim, né? Os migrantes acabam se deslocando para locais mais distantes ou menores, né? Com o controle do governo a respeito da sua permanência. Um exemplo, né, é a construção de morros ou de edificações próximas às margens dos rios, lugares propícios, então, sobre esse deslizamento, né, ou desabamento de terra. E a poluição atmosférica foi como a gente já falou também sobre os impactos ambientais, aquecimento global, sobre os carros, né, as indústrias que emitem esses gases poluentes, modificando então a qualidade do ar nos centros urbanos. E a poluição ela cresce, né,
de vários modos e que acaba trazendo consequências à nossa saúde e de toda a população, né? Que passa a ter doenças respiratórias com frequência. E esse assunto de urbanização, ele é muito interessante por conta desse déficit, né? Déficit habitacional, perdão, por conta dessas moradias, né? Dessas consequências que também existem sobre a urbanização. Sim, a gente pode pautar que a urbanização ela trouxe sim benefícios, mas a gente sabe que nem tudo pode ser perfeito e, consequentemente, existe muitas irregularidades sobre o não planejamento, né? É muito difícil uma reorganização, um novo planejamento, ainda mais que essas cidades já estão maiores, né? Como a gente pode citar aqui São Paulo, que existe, que é uma uma mega, né? Metrópole, acho que é megalopole, se não estou enganado, que abriga um terço, né, dos domicílios urbanos com 30% da população do país. E então, essas regiões metropolitanas, elas têm os seus benefícios, têm pontos positivos e, consequentemente, pontos negativos, né? A gente sabe sobre essa desigualdade que ela é presente na nossa sociedade. E, enfim, galera, a aula de hoje a gente encerra sobre o assunto de urbanização. A gente vai falar ainda mais sobre, trazer mais exemplos nas próximas aulas. Não se esqueçam de curtir, comentar e responder o questionário. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no e-mail. Aguardo vocês na próxima live. Até!